Antônio de Carvalho, especialista no combate ao tráfico da vida silvestre, da WCS Brasil, doutor em Ciências, Genética, Evolutiva e Biologia pela Universidade Federal de São Carlos, com um estágio nos Estados Unidos, Universidade de New York, na linha de pesquisa e monitoramento de mercado, que opera vendas ilegais da biodiversidade brasileira e a avaliação da exploração da biodiversidade para o entretenimento online. Boa tarde, boa tarde. Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês hoje. Essa casa, o INPA, eu adoro. Venho aqui desde a minha graduação. Sou baiano, não sou amazônida, mas tenho uma filha amazônida, então já me considero parte da terra também. Perfeito. Aqui tá bom? Aqui. Eu não estou acostumado não com essas coisas. De ficar, passar na televisão. Tá legal. Então, eu fui solicitado a falar palavras inspiradoras. Eu sei que é um pouco difícil quando a gente fala de crimes, falar de inspiração, num país em que a gente deixa tanto crime passar impune. Crimes ambientais não são diferentes. Eu acho que a máxima cabe certinho, cabe direitinho, quando a gente fala em crimes ambientais, que são, principalmente quando a gente fala de crimes ambientais negligenciados, como é o caso do tráfico de animais silvestres ou crimes contra a fauna de uma forma geral. Vamos lá, como é que eu passo meus slides? Vamos lá. Como eu falei para vocês, eu sou baiano, sou do sul da Bahia, e minha história com crimes ambientais começou quando eu ainda era uma criança, em que eu vi um dos maiores crimes ambientais da história do Brasil, que foi a biopirataria de fungos saindo da Amazônia e entrando na região cacaueira, deliberadamente, para contaminar toda uma monocultura, que é a cultura do cacau, no sul do estado da Bahia. Aquilo ali destruiu plantações, destruiu famílias, destruiu negócios, e o sul da Bahia se tornou um dos pontos de maiores crimes que a gente tem no Brasil, né? Tudo isso porque toda uma cultura que estava estabelecida em volta do cacau foi destruída do dia para a noite, né? Por causa da introdução de um patógeno que prejudica a lavoura cacaueira chamado vassoura de bruxa. E isso foi, de forma bem contundente, provado, e os responsáveis até hoje não foram presos, né? Não pagaram pelos crimes. Para a gente não falar dos casos e mais casos e das impunidades recorrentes com desmatamento, por exemplo, que a gente vê a região da Matopiba, né, que é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né, um grande ecótono entre as principais biomas que a gente tem no Brasil, sofrendo da devastação para cultivo, né, principalmente da soja e do algodão, e também para pecuária, né. Não falar também da mineração ilegal que hoje assombra muitas regiões que a gente vive e que a gente compartilha, tanto em cidades como também comunidades tradicionais, né, em que muitas vezes as pessoas que vivem nesses ambientes estão totalmente coagidas por criminosos organizados, que a gente fala de traficante de drogas, né, são organizados, mas a gente tem uma organização estatal que, infelizmente, ainda não consegue dar conta desses tantos crimes que acontecem mundo afora, dentro do nosso Brasilzão. E eu comecei a trabalhar com tráfico de animais há pouco tempo, em 2019, antes um pouquinho de começar a grande pandemia que a gente, né, sobreviveu, com um caso muito simples, tráfico de abelhas sem ferrão. A gente nem imagina que abelhas são traficadas, né? Pois é. Ninhos de abelhas sem ferrão são levados para todos os lados, saindo principalmente da Amazônia, para o sudeste e nordeste do Brasil, sudeste e sul do Brasil, e lá elas são comercializadas pela internet. Então eu publiquei um artigo em 2022, olha só, eu comecei em 2019, publiquei em 2022, e aí a minha carreira recente nessa área foi uma coisa assim que eu costumo dizer, depois que eu entrei no mundo do tráfico, eu não saí mais. Né? E desse tráfico aqui, eu sou combatente. Mas eu não sou igual o Ace Ventura, vocês lembram desse filme? O Detetive de Animais? É quase isso. Tirando a parte engraçada, né? E tirando o topetão dele também, né? O resto é quase a mesma coisa, só que com muito mais cuidado e muitas ações de inteligência, não inteligência de QI elevado, né? De realmente levantar as informações e trabalhar direitinho
com quem faz esse tipo de serviço, quem faz esse tipo de trabalho no governo brasileiro. E outras organizações também. Eu me deparei em 2020 com esse estudo que falava que Manaus era o principal ponto de saída da biodiversidade brasileira, né, para todo o resto do planeta. Por que a gente fala da biodiversidade brasileira? A gente está aqui, gente, no país mais biodiverso do mundo. Não sei se vocês sabiam disso. 60% da Amazônia é brasileira. Tá? E a quantidade de espécies que a gente tem, somada, nenhum outro país equipara a nossa biodiversidade. Então a gente tem uma grande responsabilidade nas mãos. Então Manaus configura como um ponto de saída dessa biodiversidade. Mas ela não vai de carro nem vai de barco, vai de avião. Né? É incrível vocês... Quem veio de avião para cá? Levanta a mão para eu ver. Então vocês passaram pelo aeroporto aqui de Manaus, muito provavelmente, e viram uma campanha, né? Há viagens que marcam vidas. Se vocês não viram, quando voltarem agora para a casa de vocês, preste atenção à campanha que a gente lançou junto com a Vansi, que é essa concessionária de aeroportos, que a gente trata exatamente desse problema do tráfico de vida silvestre pelos aeroportos. Né? Então, e a gente tem zonas de fronteira com esses países aqui, né, da Amazônia Norte, zonas de fronteira com os países ocidentais, né, principalmente Peru e Colômbia, e a gente tem uma baixíssima presença do Estado nessas regiões em que tráfico de, por exemplo, pirarucu, tá? Mas pirarucu é peixe, ele é traficado, sim. O pirarucu da gente tem uma proteção específica, né, que a gente tem que seguir nos lagos em que eles são mantidos, né, para a gente poder comercializá-lo, seja no mercado nacional, como também no mercado internacional. E quando isso não é cumprido, o que é que a gente está fazendo? Com o que a gente está lidando? Com casos de tráfico, tá bom? Então o pirarucu sai muito pela região ali de Letícia, que é na Colômbia, Tabatinga, que é no Brasil, é a tríplice fronteira. Muitas espécies de quelônios, né, as tartarugas de água doce, são muito traficadas. E eu vi nesse mesmo trabalho que a região amazônica, junto com alguns estados do Nordeste e do Centro-Oeste, são a fonte de saída desses animais e os principais pontos, na verdade, pontos de colhimento desses animais, os principais pontos de saída estavam ali no Sudeste e no Sul, seja pelos aeroportos, né, pela infraestrutura logística de transportes que a gente tem nessa região, ou seja pelo efeito geográfico mesmo da gente ter fronteiras com outros países, como é o caso do Rio Grande do Sul, é a grande fronteira que a gente tem ali com o Uruguai e a Argentina, onde escoar esses animais é muito fácil. E aí me deparei com esses grandes problemas, após eu entrar na WCS, né, que são os tráficos, que é o tráfico de uma série de espécies. Então, a boca de vocês pode cair um pouquinho durante minha fala agora, mas eu venho no final, tento vir no final com uma coisa mais libertadora, assim, que vai deixar a gente um pouco mais feliz. Né? Essas cenas não são legais de assistir, ainda mais depois do almoço, que vocês vieram tão, né, de barriga cheia, faltou o complemento do açaí, mas tudo bem. A gente vê, gente, que não é xenofobia, isso aqui são fatos e dados, tá? Onde a gente tem uma grande presença de comunidades asiáticas, sobretudo chineses, infelizmente, a gente tem uma grande quantidade de abate direcionado de felinos, sobretudo onça-pintada, em busca desse dentinho aqui, ó, o canino, né, que a gente chama, mas, enfim, dos dentes das onças para fazer bijuteria. Né? Eles já acabaram com os tigres deles, eles fazem isso com vários outros felinos de grande porte, por mundo afora, e com as onças pintadas isso não é diferente. Há uma grande pressão também sobre os nossos peixes ornamentais. Quem já viu esse peixinho aqui? Ninguém, né? Esse daqui se chama acari zebra, né? Ou Hipancisto zebra, que é o nome científico dele. É uma espécie que só ocorre ali naqueles rios perto de Altamira, no Pará, uma região muito... Ele é endêmico de uma região muito pequena, né? Ocorre nesses rios de pedra, né? O chão é todo de pedra ali do rio. Então, ele se esconde debaixo dessas pedras. Só que os acarizeiros, né, como são conhecidos esses pescadores que sabem como resgatá-los, coletá-los, né, tem já a técnica certinha de ir lá buscar esses animais. Então, eles coletam, repassam para esses grandes revendedores, e isso daí vai ganhando o mundo dessa forma. Sai de Altamira, vem para Manaus, e em Manaus, no aeroporto, onde eles são distribuídos, seja para Bogotá, ou a região da Tríplice Fronteira ali em Tabatinga, ou para outras regiões do país. É mais comum que isso vá para Tabatinga, e de Tabatinga ele ganha o mundo para Lima ou para Bogotá. Aí.
Então, essas cadeias são muito bem estudadas, muito bem avaliadas. A gente passa alertas constantemente para a polícia. Esse caso recente aqui em Manaus, de uma advogada que foi presa transportando 14 arraias de água doce, uma advogada. Ela já tinha feito isso aí centenas de vezes, vários carregamentos, ela dizia que era tucunaré. Então, quando um fiscal da Receita Federal abriu, suspeitou, descobriu que era uma arraia de água doce, que cada uma dessa custa, em média, de 2 mil a 10 mil dólares. Cada uma. Ela estava com 14, e olha o tamanho da multa dela, 14 mil reais por transportar 14 arraias, né, desse gênero que está na CITES, que é a Convenção Internacional de Proteção a Espécies da Fauna e Flora Comercializadas. O caso mais emblemático, depois das onças pintadas que a gente tem hoje no Brasil, é o tráfico de psitacídeos, que são araras, papagaios, periquitos. Os traficantes são super organizados, não é uma coisa simples, que a gente pensa assim, é um Zé Ninguém fazendo. São taiwaneses que estão fazendo esse tipo de tráfico. Tá? Também, sem xenofobia, eu estou dizendo só estou dizendo a origem do santo, né? Não digo o nome do santo e digo de onde ele vem. Esses traficantes estão se organizando principalmente com paraguaios e alguns brasileiros aqui na América do Sul. Antigamente eles levavam filhotes desses animais, mas agora eles se especializaram em traficar os ovos no período certo, pré-eclosão, em que esses animais podem ser manuseados e mexidos de um lado para o outro antes que eles eclodam. Então a gente já sabe muito bem que a mesma quadrilha que estava envolvida numa apreensão que aconteceu no Suriname, de animais brasileiros, que é uma espécie que só ocorre na caatinga brasileira, arara azul de Lear, vocês devem ter ouvido falar, ou de Lear, né? Ela é parente da arara azul gigante do Pantanal. É a mesma quadrilha que foi presa no Suriname, operou com essas ucranianas que foram presas em Minas Gerais, e também com um caso recente que houve uma apreensão no Togo, tanto de araras azuis de Lear, como também de micos-leões dourados. Quem mora na Amazônia sabe muito bem o que isso aqui significa. São relatos semanais que a gente vê de apreensões de tartaruga de água doce, ou tracajás, né, e por aí vai. A gente tem outras espécies que não são consumidas, mas que são traficadas como pet, né, como é o matá-matá. Esse caso aqui, só esse ano a gente teve 4 casos iguais a esse aqui, que são os canários que vêm da Venezuela e da Colômbia, entram por Roraima e saem de avião nessas malinhas aqui, ó, para Manaus ou para Brasília, e daí eles ganham o mundo, né? São pássaros canouros, são os canários da terra, né? Canários da terra do norte. E esse caso aqui, quem é indígena ou quem tem uma conexão com indígenas vai saber do que eu estou falando, que é o cambô, né? Cambô. Já ouviram falar? Né? É a vacina do sapo. Hoje a gente criou um termo para as pessoas que fazem a aplicação da vacina do sapo de neo-xamãs, né? Neo-xamãs. Por que neo-xamãs? Porque parecendo que é essa galera moderna, né? Toda bonita. E é exatamente disso que eu estou falando, esses neo-hippies ou neo-xamãs. Por que neo-hippies ou neo-xamãs sendo pejorativo, tá? Não quero não ser, eu quero ser pejorativo nesse caso. Porque são pessoas que se autodenominam terapeutas holísticos, certo? E comercializam animais ou produtos animais traficados, certo? O que é que essas pessoas fazem? Elas cooptam indígenas. A gente sabe que não é todo indígena que faz e não são todas as aldeias na Amazônia que são responsabilizadas por esse tipo de ação. São alguns e são poucos. Mas esses poucos têm um efeito devastador no que eu vou mostrar para vocês. O veneno, você está vendo as costas desse animal? É porque a imagem não está dando para ver muito bem, mas ele está toda com cicatrizes, né? De tanta exploração que esse animal já sofreu. Retiram o veneno desses animais e comercializam nesses palitos aqui, ó. Estão vendo aqui em cima? Esses palitos ganham o mundo, né? Saindo de Correio, do Alto Juruá, naquela região do Acre, tá? Ali perto de Cruzeiro do Sul, mais ou menos. E olha o valor que esses pallets, cada um ou 2, são vendidos. É um preço absurdo. Tá vendo o valor? Eu gosto de mostrar. Eu gosto de mostrar porque o Brasil está perdendo a forma muito... Está perdendo de uma forma muito grave a luta contra a biopirataria. A gente já diagnosticou onde estão as pessoas e quem é o organizador principal dessa rede. Já passou para o IBAMA, já passou para a Polícia Federal. Eles já estão cientes. A gente precisa de leis que nos dê lastro jurídico para atuar, né? Essas pessoas, cada pontinho desse aqui tem 5, 6, 8, 10 centros holísticos. Londres, por exemplo, está cheio de centro holístico que explora o cambô. Eles se autorregulam, eles têm as próprias regras internas que dizem assim, você pode ou não ser um praticante, né? O cara que vai aplicar.
Isso daí já deu merda na Austrália, em que 2 pessoas morreram na mesma semana aplicando o cambu neles mesmos, de forma descontrolada e com o uso de outras drogas também. Vai acontecer isso aqui em outras partes do mundo, já já, e a gente vai ter um problema de saúde pública nas mãos para resolver. Então, se a gente fosse perder tempo, né, ou investir tempo falando de cada caso, eu passaria aqui, eu acho que um curso inteiro da pós-graduação, tratando sobre o tema, espécie por espécie, região por região, e métodos para combater. Por isso que minha apresentação é como combater o tráfico de vida silvestre no Brasil. É escolhido todo dia, é com isso que eu trabalho, que eu adoro trabalhar. Né? O caso das abelhas é só um casinho, bem pequenininho, que eu estou colocando aqui no canto embaixo. E os outros milhares de casos que caem na nossa mão o tempo inteiro, é para ter estômago para fazer, tá, gente? Felizmente, a gente tem umas alegrias no meio desse processo todo, como foi o lançamento dessa campanha, nos 8 aeroportos que a gente tem trabalhado recentemente, né, com a Vansi. Né? Salvador, eu não sou de Salvador, sou do sul da Bahia, mas como é a minha terra natal, me deu muita alegria, inclusive, de ter essa campanha também lá. Você fala, mas por que em Salvador e na Amazônia? Só porque você é baiano? Não, é porque a empresa ela tem a sede dela no Brasil, lá em Salvador, e todos os outros aeroportos em que ela trabalha são aqui no norte. Bom pra gente, né? Que a gente tem uma campanha padronizada em todos os 8 aeroportos da empresa. Então, a gente fez também treinamentos, a gente chama de treinamento multi-agências. Agência é, por exemplo, a Polícia Federal, uma agência, né? Polícia Rodoviária Federal. Então, a Impactas, que é uma iniciativa da Polícia Federal de combate ao tráfico de animais, foi trazida pela primeira vez para Manaus esse ano, né, com a atuação da WCS, para fazer uma operação, uma força-tarefa de 3 dias, envolvendo tanto treinamento como ações mesmo no porto, no aeroporto e nos correios de combate a tráfico. Então, todo mundo ficou, primeiro, alinhado sobre a questão, sobre a problemática do tráfico. Depois, eles foram para ação mesmo, para a prática com a Receita Federal, com o IBAMA, PRF, ICMBio, com muita ajuda do INPA, inclusive, fornecendo material apreendido que está aqui no INPA como material de pesquisa ou material didático. Então, muito bom para a gente, muito importante trazer para a Amazônia essa operação. Então, olha eu com a mesma roupa, mentira, um pouquinho mudado. Isso aqui é em Salvador, no começo do ano, a gente falando para uma plateia só de funcionários do aeroporto sobre o problema de tráfico nas instalações deles. Os caras nunca nem tinham ouvido falar que havia tráfico de animais em aeroporto. Né? Então, a gente coloca isso em pauta, a gente capacita as pessoas para trabalharem com o problema e também fazer rotas, caso aconteça, o que é que eu devo fazer. Isso aqui é uma capacitação que a gente fez em Itajaí, mês passado, para trabalhar no âmbito da CITES, né, que é a Convenção Internacional de Proteção a Espécies Comercializadas, mas especificamente para elasmobranquios, que são os tubarões e raias. Tanto raias de água doce, como tubarões mesmo, lá na água salgada. Né? Porque toda espécie que pode ser comercializada pela lei brasileira, ela precisa de um documento, e para fazer o comércio internacional, precisa de um documento chamado NDF. E isso daí, para ser construído e para que o governo aprove, precisa passar por muitas avaliações. Então, a gente fez uma capacitação para eles aprenderem a avaliar esses documentos, criarem esses documentos, né? A gente não criou nenhum documento específico com eles. A gente tem uma força-tarefa atuando no Rio de Janeiro hoje, também multi-agência. Aí a gente incluiu também o Ministério Público Federal e o Tribunal Regional Federal, com a atuação de uma juíza, não, de 3 juízas especificamente, sobre o tema. Porque é um problema muito sério que a gente vê, a gente estudar, a gente vê o caso, entrega inteligência, a polícia atua, prende as pessoas e depois é liberado. Né? Estou falando alguma novidade para vocês? Então isso aí, se a gente não tem juízes capacitados para atuar no problema, a gente vai chover no molhado, como sempre. Então a gente tem formas legais de criminalizar as pessoas que estão envolvidas nesse tipo de ação e mantê-las presas por mais tempo, inclusive. Né? Isso daí a gente também tem feito várias atividades levando o governo brasileiro para discussões intergovernamentais. Aqui, nesse caso, a gente levou para Lima, no Peru. E a gente tem uma atuação muito forte também nas regiões de tríplice fronteira. Esse evento daqui da direita, no cantinho, foi em Cidade do Leste, no Paraguai. Esse aqui em Cobija, na Bolívia, é um evento do governo, dos 3 governos, e a gente só deu um apoio internamente para falar sobre a problemática de tráfico de vida silvestre em Cobija, na Bolívia. Olha quem está aqui comigo, gente. Olha como eu sou ousado. Jane Goodall. A gente conseguiu levar ela para a Argentina para falar um pouquinho para a gente sobre as ações dela que ela tem desenvolvido
desde a década de 60, né, uma sumidade em termos de conservação da biodiversidade no mundo. E a gente falou, em Brasília aqui, a gente começou a falar, semana passada eu estava em Brasília falando sobre isso, que é um plano nacional para combater ilícitos contra a fauna, chama Passifauna. Isso aqui, uma vez que foi implementado no país, a gente vai falar de crimes contra a vida silvestre de uma outra maneira, né, com mais retaliação aos criminosos, inclusive. E, para finalizar, a questão também da saúde humana, saúde animal e saúde ambiental no tema de tráfico, né? Então, existe um comitê interinstitucional que a gente faz parte, que discute o tema do One Health, que é uma só saúde, ou uma saúde, e o combate a tráfico também está bastante envolvido nesse tema. Muito obrigado. Eu queria dizer para vocês que a minha felicidade é quando a gente vê, por exemplo, um traficante perdendo seus bens, no momento em que ele é preso, que ele perde o carro dele, que ele perde um celular, e que a gente consegue devassar a rede de tráfico que ele opera ou que ele comanda. E só dessa forma, hoje, infelizmente, é que a gente consegue combater esse tipo de crime, porque eles não ficam presos. Tá bom? Muito obrigado. Valeu.